aqui não é vinho, gente. Lamento para os bebuns aí de carteirinha aí. Jesus, ele jamais ia oferecer 450 litros de uma bebida que pode desgraçar a vida de tantas pessoas como hoje em dia acontece, como no passado também acontecia. Deus não faria isso jamais com a gente. Então, João capítulo 2, a partir do verso 1, que diz o seguinte, olha só. 3 dias depois, houve um casamento, no caso, aqui os 3 dias depois, referente a um episódio que aconteceu, né, no chamado de Jesus, enfim, para alguns discípulos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Olha a palavrinha aí, né? Sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos crerão nele. Amém. Pastor, eu sempre me chamou a atenção desde que eu li a primeira vez, né? Eu não sei se o pastor sabe, mas eu sou um ex-alcoólatra, né? Eu tive problemas com bebida e tudo mais, e hoje eu trabalho com pessoas que têm problemas com bebida. A gente tem uma comunidade terapêutica, né? Onde lá as pessoas buscam ajuda para se libertar não só do álcool, mas também de outras drogas. E eu olho aqui e eu fiquei assustado a primeira vez. Imagina, eu fiz as contas, né? Desde a primeira vez, isso há 40 anos atrás, e hoje eu revisei aqui, né? Porque aqui está falando de 2 a 3 metretas cada, né? E fazendo na média aqui, são 450 litros, pode ir até 550 litros, quase 500 litros de vinho, né? Poxa vida, isso aí é uma coisa, né, terrível, né? Imagina, bebedar todo mundo. O pessoal já tinha bebido tudo e o cara entrega mais, né? E eu vejo muita gente falando que isso era vinho de verdade. E é claro que a primeira vez que o pessoal me esclareceu, né, estudamos a Bíblia, o pastor me explicou direitinho, né? E hoje, depois de 40 anos estudando, eu não tenho mais dúvida nenhuma, né? Mas o que o senhor acha, né? Esse vinho aí? Tem o vinho também da Santa Ceia, e eu vou contar um segredo para o senhor. Por causa desse vinho da Santa Ceia, que Jesus ali tomou vinho, comeu pão, peixe, essas coisas todas ali, o meu último porre foi de vinho por causa disso. Foi numa Santa Ceia, foi numa Sexta-feira Santa, tá? Eu levei para casa um garrafão de vinho e mais uma garrafa de vinho. E eu embebedei a minha mãe e a minha avó, né? E nós 3 tomamos o garrafão e mais a garrafa de vinho. Nossa. Te vê, né? Romã confessando os pecados aí. Eu acho que a mãe e a avó tomaram um copinho só cada um, mas eu, né? A minha avó, tadinha, ela é testemunha de Jeová, né? E eles podem tomar, mas desde que quantidades poucas, né? Então ela tomou e eu acabei tomando tudo, né? Tinha o pão, tinha ali o vinho, né? E o peixe, era só isso que tinha. O almoço é comigo, eu faço, e foi uma coisa horrorosa, né?
Mas a gente estuda e a gente descobre o seguinte, né? Que o vinho que está falando a Bíblia não é o vinho mesmo, esse fermentado. Explica para nós um pouquinho, pastor, aí. Bom, começando pela questão da ceia, né? A questão da ceia ela é importante porque você não encontra nos textos, né, do Novo Testamento, quando vai falar ali sobre o vinho usado na ceia, ali não tem a palavra oinos, que é a palavra grega, né, mais utilizada para vinho, mas você tem a expressão fruto da vide, o fruto da videira. Então toda vez ali quando diz assim que Jesus pegou o cálice, enfim, do vinho e tal, ali na verdade ali sempre vai estar escrito ali o fruto da videira, né? E a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que esse rito da Santa Ceia, ele é uma continuação justamente, uma sequência relacionada ali ao rito da Páscoa. E foi montado ali como se fosse uma celebração de Páscoa, isso, né? E aqui tem um detalhe interessante, porque no rito da Páscoa judaica, você não podia, por exemplo, se a gente lembrar, o pão era e deve ser na Santa Ceia, pão sem fermento. Porque fermento na Bíblia, claro que não é pecado você consumir o seu pão de cada dia, não é isso. É para o rito da Santa Ceia, o pão é sem fermento, porque o fermento na Bíblia simboliza pecado. Então, se o pão é sem fermento devido a isso, vamos lembrar que o vinho, para ser vinho, ele precisa também ser fermentado, né? Então, se o pão já não pode ter fermento, com certeza o suco de uva também não. Não é à toa que ali é sempre chamado como o suco da vide, o fruto da vide, perdão, o fruto da videira. Então, claramente aqui, essa é uma evidência muito clara de que na Santa Ceia, ali não era a bebida alcoólica em si, era justamente o suco de uva. E aí, quando a gente vai para outras evidências, né, ao longo da Bíblia, a gente precisa lembrar que o vinho, essa palavra oinos, né, em grego, e tem também outras expressões também em hebraico, essa palavra aparece muitas vezes na Bíblia, ela pode se referir tanto ao suco de uva não fermentado, como também ao suco de uva já fermentado. Porque o vinho ele tinha muitas utilidades. Se a gente lembrar, até o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai aconselhar para Timóteo que ele utilizasse um pouco de vinho. Mas por que isso? Porque o vinho era utilizado até mesmo como algo para purificar a água. Lembre-se que... Tratar a água, né? Exatamente. Lembre-se que não tinha, vamos dizer assim, nenhum sistema de filtragem de água, enfim, como a gente conhece hoje. Então o sujeito, enfim, pegava, enfim, a água de algum lugar, enfim, não fazia ideia o que tinha passado ali. Então era costume, justamente, enfim, aí variava um pouco a medida. Em alguns casos eram, para cada 10 partes de água, você colocava uma de vinho, suco de uva fermentado, alguns mais, outros menos. Mas o vinho ele tinha essa propriedade até mesmo terapêutica, né? Exatamente. Você falou a palavra que eu estava me fugindo aqui, terapêutica. Mas você não encontra no contexto bíblico um conceito no sentido assim, beleza, beba, mas beba com moderação. Talvez alguém, enfim, vai dizer assim, pastor, mas também ali vai dizer, por exemplo, tem, acho que se não me engano é Provérbios 20 ou Provérbios 22, que vai dizer que aquele que é vencido pelo vinho não é sábio. E aqui, então é aquele que é vencido pelo vinho, então eu posso utilizar um pouquinho e tal. É que, irmãos, vamos lembrar o seguinte, que a Bíblia também não diz que é para eu fumar, que não fumarás, né? Não farás determinada coisa, enfim, coisas que a gente, hoje, no nosso contexto, a gente sabe que não é o melhor, né? Então, nesse contexto, é óbvio que o álcool presente, embora seja menos do que, por exemplo, assim, uma cachaça ou outra bebida alcoólica, mas é algo que vai agredir justamente o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? E aí, só para fechar, que eu sei que tu também tem bastante coisa para mencionar sobre isso, e aí eu vou deixar você falar, um detalhe importante. Ali, nesse milagre que a gente acabou de ler o texto, né, ali em Caná da Galileia, ali na parte final do texto, a partir ali do verso 8, né, que diz que quando o responsável da festa, né, ali o cerimonialista, né, ele vai provar, né, esse vinho,
ele vai dizer assim, ó, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. O que era o melhor vinho? Era o suco de uva, sem fermento. O inferior era aquele que, por condições, enfim, que como era difícil, enfim, você conseguir manter por muito tempo ali o suco sem fermentar, né? Existiam algumas técnicas, mas não era assim tão fácil. Então esse vinho inferior era o quê? Era o fermentado. Mas aqui o mestre da festa diz assim, ó, vocês estão deixando para servir o melhor vinho até agora. Deixaram o melhor para agora, ou seja, o que Jesus transformou, né? Ele transforma a água no quê? Em suco de uva, puro, né? Sem fermento. E a gente pode acrescentar aqui um detalhe importante, né? E aí vai da experiência de ser bebum, viu, pastor? É triste isso, mas até nisso a gente aprende alguma coisa. Eu também já passei por essa experiência, bravo, já experimentei, né? Enfim, algumas coisas aí. Então, mas veja assim, isso se faz hoje, né? É muito comum nas festas, eles colocam a primeira bebida, uma bebida de qualidade, vamos dizer assim, uma bebida alcoólica, né? De qualidade. Aí depois, de um determinado momento, é só bebida falsificada. E o povo toma normal. Por que isso? Porque depois que tu bebe, os teus centros nervosos do cérebro, eles perdem a capacidade de distinguir, né, com precisão a qualidade daquilo que tu está bebendo. O álcool e tudo mais. Tanto é que, por exemplo, os enólogos, aqueles que trabalham com vinho e experimentam o vinho, não sei se o pastor já viu eles experimentando, como é que eles fazem? Eles botam o vinho na boca, eles cheiram primeiro, botam o vinho na boca, porque o cheiro está associado ao gosto, né? E depois gospem, porque eles não podem beber. Porque se ele beber, entra álcool, e o álcool no cérebro não vai permitir ele fazer isso, né? Se esse mestre-sala, ele já tivesse, em fim de festa, tomado todas, ele jamais ia poder dizer assim, olha, esse vinho é melhor ou é pior, porque simplesmente ele teria perdido a capacidade de poder detectar a qualidade daquilo que ele estava bebendo, entende? Então, para mim, Romã, esse fato, e por que Deus deixou, né? Por que foi escrito isso ali, né? Porque justamente para a gente ver, olha, se fosse álcool mesmo, esse mestre-sala não ia conseguir de jeito nenhum, né, dizer, ó, esse vinho aqui é melhor, ou esse suco, né? Não sei se o senhor me entendeu, né? Sim, sim. Então, e isso serve com cerveja, com todo mundo que trabalha com essas coisas, eles não podem beber. Então, no momento que tu bebe a bebida alcoólica, tu já perde a tua capacidade de poder analisar o vinho. Isso, Provérbios 20, verso 1, né? Que diz assim, o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio, né? Não é sábio. E é uma grande verdade. E esse não é o único texto, né? Tem outros também que vão mencionar justamente os problemas, né, os malefícios, justamente relativos ao uso, né, de bebidas alcoólicas. Que não é vinho, gente. Lamento para os bebuns aí de carteirinha aí. Jesus, ele jamais ia oferecer 450 litros de uma bebida que pode desgraçar a vida de tantas pessoas como hoje em dia acontece, como no passado também acontecia. Deus não faria isso jamais com a gente.